futebol. Tentei fazer um de salão, que também é um número menor, mas que a gente não conseguiu atingir o objetivo. E, com o tempo, a gente foi conquistando justamente a formação dessa equipe. E que tive que ir, eu morava no interior, que naquela época a cidade não era considerada região metropolitana. Formamos esse time, fomos jogar na cidade grande, né, como a gente falava, e como se fala até hoje. E daí eu comecei a ter convites, né, para que eu pudesse jogar em outras equipes. E que era uma maravilha para mim, né, estar jogando numa equipe. Então eu tive essa passagem como atleta, mas eu sempre tive em mim uma ousadia muito grande, né? Ousar algo, né, que pudesse ajudar o futebol feminino a não passar toda uma trajetória que eu passei enquanto atleta. Foi quando eu decidi, naquela época a gente não tinha a condição de ter hoje profissionais que nos orientem nessa transição de profissão, né, de cargos, e foi na força do ódio que eu consegui enxergar que eu poderia fazer algo mais pelo futebol feminino, eu não estando numa posição de jogar mais futebol feminino, de futebol de campo feminino. E dentro dessa minha realidade, eu passei um momento muito difícil, que era parar de jogar e não estar no meio do futebol, que era uma coisa que me ajudou a sobreviver, né? Porque a gente é muito hostilizado, né, por todos os cantos. E daí eu fui ser treinadora das meninas. Só que chegou um certo tempo no nosso estado, na Bahia, que a gente ganhava de todo mundo, né? Eram poucos times, né? Então a gente ganhava de todo mundo. E aí eu resolvi ousar, lá na década de 90, a treinar um time masculino. E aí vem mais um outro desafio, né? O desafio de ser mulher e treinar homens, né? O que é que ela está fazendo ali? Ela sabe mesmo o que está dizendo? Mas isso tudo me ajudou muito, porque só através do conhecimento, do estudo, é que a gente consegue se empoderar do que a gente quer. Sem isso, fica mais difícil o caminho. Não tenha dúvida nenhuma que fica mais difícil. E foi quando eu resolvi ser treinadora, e os preconceitos e toda aquela margem da discriminação e da lei parecia que voltou tudo à tona, né? Mas eu tinha, não digo que certeza, mas é como eu digo, em todos os lugares que eu chego, eu sempre vou fazer algo no entendimento de que vai dar certo, né? Porque a gente que está nesse lugar e que não está de passagem, a gente precisa estar acreditando em tudo que a gente faz, né? A gente precisa ter medo, mas não encarar esse medo como uma covardia. A gente precisa ter a coragem de ser mulher, negra, nordestina, filha de Camaçari. Então, dessa maneira, foi uma das situações que eu consegui chegar hoje e estar aqui sentada, agradecendo primeiro a Deus e todas as pessoas que acreditaram de que aqui poderia estar se conversando sobre temas como esse, dessa primeira mesa. E eu lutei muito por isso, lá atrás, e é uma honra muito grande estar aqui. Agradecer, em nome de Marília, a todas as mulheres, a Fiora, 3 pessoas aqui que eu sou super fã. Eu ficava só de televisão, não vou ter vergonha de ser outra pessoa, porque eu não sou, eu sou isso, de ver a Lu Castro. Só assim, eu tinha sonhos de conhecer a Silvana, era mais um sonho, e essa figura massa que está aqui,
que eu conheci, que disse, nossa, os cumprimentos. Você, né? E eu pensei muito em estar aqui contando a minha história como eu estou agora, mas é preciso também trazer os caminhos, né? Acho que tudo na vida não é só você contar tudo que você passou, né? Essa questão de vitimismo, ela não pode perpetuar nas pessoas que lutam. As pessoas que lutam precisam acreditar no poder de ser humano. Se ela não acredita nisso, com certeza a caminhada vai ficar mais difícil. E quando eu estava pensando no que a gente poderia estar conversando hoje e da dimensão que é esse quarto simpósio, eu falei, eu preciso trazer aquilo que eu penso. Eu comecei a escrever e eu queria dizer para vocês. E quando você falou sobre essas coisas de percentuais, eu li uma matéria em 2017 do Fórum Mundial que ele diz que nós vamos precisar de 100 anos para ter essa igualdade de gênero na questão igualitária. Eu falei, nossa, vou estar morta já, né? Vou estar com 159 anos. Quer dizer, vai ficar difícil, né? Mas a gente precisa entender que a gente não precisa marcar a hora de começar. E eu agradeço muito ao museu e todos aqueles que fazem parte dessa construção e desse processo. Porque não existe hora para se começar a mudança, né? E eu fico feliz em fazer parte desse momento. E falar sobre gênero não é diferente do que falar de desigualdade. É falar de desigualdade de oportunidade. O que a gente precisa é exatamente isso. Igualdade de oportunidades. E isso não pode perpassar como uma gestão, né, vamos dizer, politicamente correto. Porque a gente precisa de um selo de responsabilidade social. Não é possível mais, não cabe mais. E eu queria, na verdade, apresentar alguns caminhos que têm me ajudado e que me ajudou, de certa forma, muito inconsciente, mas que me ajudou, né? Que é essa representação política que nós temos que ter. Não adianta a gente pensar que por ser mulher e por ser branca, que na hora da divisão a gente vai atender uma lei ou qualquer coisa que pareça em benefício das mulheres negras nesse país. Não vai acontecer. Eu vivi até agora, com 59 anos, não vendo isso. Então a gente precisa mudar. A gente precisa acreditar que nós, mulheres negras, temos essa fala e nós precisamos lutar pelo nosso espaço. E não tem que ficar de passagem. A gente tem que fazer moradia desses lugares. Eu acho que também faz parte, e aí eu já vou passar para a minha área de gestão, né? Porque hoje eu fui jogadora pioneira, sou treinadora de futebol 7 feminino e masculino, e sou gestora como subsecretária de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Camaçari, na Bahia. Mas a gente precisa também contribuir com esse acesso à educação. Cara, ninguém quer que essa mulher negra, essa mulher preta do Nordeste, moradora de Camaçari, da Bahia e de tantos outros lugares, estude. O estudo faz essa diferença. E eles não querem. É uma sociedade cruel. Porque entre estudar e comer, eu preferi ir lá atrás comer. A gente não pode e nem cabe mais a gente ter que fazer essa escolha. A gente precisa ter esse olhar, né? E dentro da minha gestão é o que eu faço sempre. Às vezes de voadora dentro do futebol. Às vezes eu tomo uns cartões e peço desculpa, mas eu adoro tomar cartão vermelho quando se trata disso, que é cobrar e fiscalizar as políticas públicas para o futebol de mulheres. Não cabe mais a gente não ter
no âmbito constitucional, a gente não ter departamentos que cuidem da nossa modalidade.